Olá, boa noite e desde já o desejo de boas festas. Espero que tenha passado as últimas horas em família, que tenha corrido tudo bem e, acima de tudo, que esteja preparado para um excelente vídeo em que a ideia do canal Portugal Místico é levar daqui até si novidades. Hoje vamos falar de chakras. Ora então, boa noite. Hoje o tema vai ser sobre chakras. Vamos falar qual o propósito dos chakras, de que forma nos afetam e de que maneira pode influenciar o nosso bem-estar ou as nossas rotinas. Então, parte do princípio que tudo é energia e nós somos energia. Nós somos, de facto. Então, o nosso corpo energético consegue de certa forma manipular, consegue influenciar ou produzir e assimilar a energia que nos rodeia ou que nós... No fundo o importante é perceber que o que é que são os chakras, porque as pessoas têm a ideia, são 7 chakras. Não são 7 chakras, não. Então vamos pensar, a acupuntura não usa vários centros de energia. Exatamente. Então, e os meridianos energéticos, então, e aqueles pontos glandulares do corpo, portanto, não são 7 chakras. Há 7 chakras grandes em zonas importantes do corpo. E isso nós vamos falar mais à frente melhor. Mas o importante é que as pessoas saibam, são 421 chakras, quer dizer, há uma série de chakras importantíssimos e todos eles são exatamente isso, um centro de energia. Exato, e estamos a falar aqui de um sistema energético mais complexo que aquilo que normalmente o Reiki ou as fontes de informação da internet normalmente divulgam. Sabes porquê? Porque a grande questão é que Reiki, o próprio Prana, principalmente no primeiro nível, e outras vamos dizer, terapias bioenergéticas, têm muita tendência de usar aquilo que foi ocidentalizado como correto. No entanto, isso só foi ocidentalizado muito recentemente. Isso é uma criação recente. Os 7 chakras maiores é uma criação recente. Na verdade, não existe apenas um sistema chácrico. Existem sistemas chácricos nos Vedas de 5 chakras, de 6 chakras, de 13 chakras, de 15 chakras. A grande questão aqui é, qual é que está correto? Não há propriamente um centro ou uma forma de tu dizeres aqui é o centro e depois daqui há estes chakras. Não há. Exato, eles fazem a constituição de um todo. Cada sistema tem o seu propósito e é fundamental. Exatamente, depende até dos Vedas que falam disso, porque, por exemplo, se for um Veda que está muito ligado ao lado mental, ele vai falar de um sistema chácrico que tem 13 chakras, que a maioria serão os 4 mais conhecidos a nível físico, mas depois há uma série deles que são na zona da cabeça. Lá está, é uma zona dos Vedas que se dedica exclusivamente aos chakras mentais, aos chakras que interferem com a cabeça. E obviamente que depois também vai depender muito das pessoas que transmitem e do tipo de área que está a transmitir este género de coisas. Ao longo dos tempos, simplificou-se, modernizou-se, ocidentalizou-se e, de repente, toda a gente tem 7 chakras. Eu espero que não, espero que tenham mais, porque se só tiverem 7 chakras, alguma coisa lhes está a faltar e pode ser grave. Mas, de facto, sobre chakras é importante entender que os 7 chakras mais importantes e mais conhecidos são, de facto, o raiz, depois o sexual, depois o solar, logo a seguir cardíaco, laríngeo e depois o chamado terceiro olho ou frontal e coronário. Estes são os 7, vamos dizer assim. Mas estes são os 7 ocidentalizados. No fundo é isso. Então, basicamente, estamos aqui a falar de centros de energia que localizam partes do corpo e que influenciam
o nosso bem-estar de acordo com aquilo que se passa à nossa volta, nomeadamente com aquilo que nós comemos ou bebemos, com o ar vários que respiramos. tipos de prana que entram em nós, não é? Então a energia que nós assimilamos vai funcionar de maneira diferente para cada centro chácrico. Acima de tudo, é sempre importante perceber que chakra ou chakra é a ideia de energia em vórtice, energia em movimento, energia em rotação. Porque estamos a falar de sânscrito, e o sânscrito é uma linguagem ideia, e as linguagens ideias têm imensas traduções, e é muito difícil para a nossa língua, criada para o comércio e para a indústria, ter formas de falar sobre chakras. Mas, no fundo, o que é um chakra? É um vórtice que vai funcionar para puxar, trabalhar, manipular, organizar, concentrar ou dissipar energias, basicamente. Exato. E eles refletem, de certa forma, a nossa evolução social e emocional. Sim, porque a maneira como o teu lado mental, a tua interação social e o teu lado mental está, vai interferir diretamente no tipo de energia que está a nível áurico, e o que está a nível áurico vai ser assimilado e utilizado pela zona chácrica, pelos vários chakras. E podes nos dizer de que forma a energia flui ao longo destes chakras? Okay. Ou por onde entra, por onde sai, de que maneira? Isso é extremamente complicado de explicar, porque existem vários pontos de entrada. Os próprios chakras em si podem ser, qualquer um dos 421 pode ser um ponto de entrada de energia. O que é que acontece? Podemos nos referir à generalidade. E de facto, quando falamos dos típicos 7 chakras, há uma necessidade de entender que se são 7, então entra por cima ou por baixo e está feito. Não é assim que funciona de facto. Como é que funciona? Nós temos um processo de energia, há regras de funcionamento energético. Porquê? Porque nós temos imensas coisas em nós que estão a fluir na energia, ou seja, o corpo, o lado mental, os vários órgãos que nós temos no corpo. E então nós temos uma regra da lateralidade, portanto, a energia vai fluir sempre do lado esquerdo para o lado direito do corpo, e uma regra que tem a ver com a entrada e saída de energia em bruto. Essa entrada e saída, temos 2 entradas, vamos generalizar isto depois. Tínhamos que entrar em imensos detalhes, mas temos 2 entradas muito importantes. Uma delas é o ponto de raiz, que vem aquela energia telúrica da Terra que nos dá mais raiz, como se costuma dizer, enraizar, que nos dá mais capacidade. Próximo da Terra. Exatamente. Aproveita mais as energias telúricas. Dá-nos mais aquela ideia de estar com os pés assentes na Terra. E depois há uma entrada energética que, vulgo, se chama chakra coronário, mas na verdade é um conjunto de 12 chakras que estão cá em cima, mas vulgo chama-se o chakra coronário, que é uma entrada, vamos dizer, a melhor maneira é, compare com aqueles carrinhos de choque das feiras populares. Nós temos o nosso chakra raiz, que são no fundo, ou a nossa ligação raiz, que são no fundo os nossos pneus no chão. Aquilo que nos faz andar, estar aqui, existir, permanecer. E depois temos a nossa ligação que nos dá energia para andar, energia para evoluir, crescer. E essa é a tal antena do carro dos carrinhos de choque, e que acaba aqui por funcionar como este chakra, ou este conjunto de chakras ao qual nós chamamos o plexo coronário, não é? E temos os desequilíbrios. Ou seja, o funcionamento destes chakras, que está muito dependente do nosso lado mental, físico e emocional, pode criar sintomas de algum mal-estar. Sim. Ou de más disposições, e depois propiciar um ambiente favorável a doenças, a certas patologias. Sim. É assim, é tão fácil como entender assim. Nós somos o conjunto de 1, 2, 3 corpos. Estes 3 corpos, o corpo físico, o mental e o nosso corpo energético, eles estão sempre em conjunto. Nós, no fundo, a nossa interação ou equilíbrio é o centro, é aquilo onde eles se interseccionam. Se, de alguma maneira, um corpo ou outro ficar de alguma forma desequilibrado, em baixa, ou em déficit, ou em expansão, ele vai interferir inevitavelmente nos outros corpos todos. O que é que vai fazer? Vai, inevitavelmente, provocar um desequilíbrio no resto dos corpos.
Nós somos o conjunto destes 6 corpos. É completamente impossível nós nos destacarmos dos nossos chakras só porque sim. E depois ouve-se muito aquelas coisas de tens um chakra bloqueado. Ok, mas o que é isso, um chakra bloqueado? Será que é um chakra que está tão bloqueado que não recebe energia? Isso é impossível. Ou será que é um chakra que se recusa a funcionar? Ou outra das coisas que se ouve muitas vezes, está a rodar para o lado contrário? Tudo isto é importante. E tudo isto é muito importante que o próprio terapeuta que está a lidar consigo quanto a questões chácricas lhe explique. É mesmo importante, mas acima de tudo isto é importante também que se peguem nos conceitos e se entendam os conceitos. Imagine um copo de água. E se eu tiver no meu copo de água e a água representar a energia do chakra, o chakra bloqueado será aquele que não deixa sair nem entrar energia. E vai trabalhar apenas com a energia que vai trabalhar apenas com aquela que acaba por estagnar, acaba por ficar mal parada, densa, e a água mal parada, exatamente. Ou seja, então é como um rio que flui ao longo do nosso corpo. Sem dúvida nenhuma. E nenhuma. vamos ter aqui certos bloqueios, ou estas águas mal paradas. E então o bloqueio é exatamente estas águas que não saem, certo? Ok. Depois, se for um chakra em expansão, pois então é um chakra que está com tanta água que eu tenho muita dificuldade em fazer a manutenção do chakra. Precisa de ser mudada a água tem que seguir para outros lados, que é para o chakra ficar equilibrado. Diríamos que aqui, o chamado copo cheio, meio vazio, não é? Diríamos que aqui o chakra está bem tratado. No entanto, o chakra, se eu agora beber, ele vai ficando sem energia. Vai ficar em déficit. E se ele ficar em déficit de energia, o chakra vai deixar de poder fluir. Portanto, esta é a melhor maneira e a maneira mais simples que nós temos para lhe poder explicar como funcionam todas estas questões chácricas. No entanto, é importante que as pessoas entendam que os conceitos mudam de terapeuta para terapeuta, de terapia para terapia, de cultura para cultura. Há quem usa a palavra bloqueado, desativado, denso. E há até quem use palavras feiosas como retrógrado e cenas assim em chakras, que é uma coisa que me mete alguma confusão, mas são tudo conceitos e desde que o terapeuta lhe explique o que é que pode fazer, ou ele próprio tente trabalhar consigo tudo isso, já me parece bastante funcional e é para isso que o terapeuta até vai aprender a trabalhar com chakras. Exato, e nós temos vários métodos ou técnicas a nível das bioenergias para podermos harmonizar e equilibrar estes fluxos que estão bloqueados. Sem dúvida, desde a medicina chinesa, em que temos a acupuntura, temos a própria reflexologia, ainda medicina tradicional, depois podemos ir para o lado da Ayurveda, e então temos aí uma série desde a massagem Ayurveda é excelente a nível chácrico. É mais orientada. Sim. Depois temos, por exemplo, o Reiki. O Reiki é das mais conhecidas neste momento, mas o Reiki é, acima de tudo, um processo de manipulação energética com vista ao lado terapêutico que foi maniatado, que foi criado por Mikao Usui. E, de facto, ele foi criado para japoneses, ele é cheio de regras, cheio de definições, e é muito bom para ser ocidentalizado, porque o japonês é, digamos, o oriental mais ocidentalizado que existe. E funciona muito bem connosco. Depois temos o Prana Bhakti, por exemplo, que já é, podemos dizer, aquilo que é o mais próximo ou aproximado do nosso Reiki, não é? Mas já de origem indiana, já com menos regras, com menos tendências às coisas. Então, portanto, agora que estamos a falar dos chakras, dos principais, e que estamos no Ocidente, vamos ocidentalizar isso. Vamos só falar dos 7. Vamos falar assim dos 7 de forma muito breve e de forma sucinta. Se calhar o ideal até, ao falarmos disso, dizer que o chakra é o chakra grande ou o chakra maior, os tais 7 chakras. Porquê? Porque são 7 plexos, que são plexos. Porque há muita gente que confunde plexo com chakra. E é importante desmistificar isso. Há quem confunda plexo, por exemplo, principalmente quando falam do plexo solar. O que é o plexo solar? O plexo solar é todo aquele que abarca a minha zona solar, não é o chakra solar.
há uma grande confusão normalmente disseminada por aí. Basta ir ao dicionário, palavra plexo quer dizer conjunto de pontos. Basta isso para entender que não é um chakra. Okay. O plexo é a zona que, por exemplo, na zona solar eu posso desde já afirmar que são pelo menos 28 chakras que tem, e não só um. Um é bastante grande, é de facto o chakra solar, mas há outros granditos também. Temos o esplénico, por exemplo, que está na mesma zona. Portanto, e vamos então dividir por plexos e nos tais chakras maiores. Temos então o raiz, o chamado Muladhara, que situa-se na base da espinha dorsal e entre os órgãos genitais e o períneo. Sim. Também uma zona importante para entenderem que ela é também a zona de depósito energético da zona Kundalini. Ok. E este chakra mostra muito a nossa capacidade de agir e de enfrentar as adversidades. É o eu sou. Sim, sim. Não é? É a forma como nós nos movemos e a vontade que temos de de realizar as nossas motivações. Sim, sim. Este chakra desequilibrado pode mostrar muito fadiga, sim, inércia, desmotivação. Acima de tudo, é o chakra principal que demonstra depressão. Ou seja, quando nós temos aqueles baques depressivos, normalmente é este o primeiro chakra que está a pedir alguma ajuda, alguma ação. Ok. E a seguir temos o chakra sexual, que as pessoas, os pseudo-intelectuais não gostam da palavra, mas é sexual. Esplénico é todo o outro chakra, só para que entenda. Chakra raiz, chakra sexual. O chakra esplénico fica mais ao lado. O chakra esplénico é bem de spleen, baço. É o chakra do baço. Portanto, não faça confusão. Chakra sexual, não há qualquer problema em dizer a palavra. Achas algum problema em dizer a palavra sexual? Aliás, então vamos falar dele. Até tendo em conta a área que abarca, ou o aglomerado de pontos que abarca, tem tudo a ver com a parte sexual. Claro, mas se não quiser dizer sexual, pode dizer Svadhisthana. Exato, não é? Muito mais refinado. Bastante pseudo-intelectual. Então, este fica entre os órgãos genitais e a região lombar. Sim, ele está imediatamente abaixo da zona do umbigo. 3 dedos, penso eu. Mais ou menos. Ok. Entre 2 a 3 dedos. Sim. Então, este relaciona-se com o prazer físico. Sim, com os fluidos do corpo. Exato, a nossa relação com os prazeres, a nossa relação com o corpo, com a nossa imagem, aquilo que nós pensamos. Este é o chakra do eu sinto. E é aquele chakra que, quando ele está mal, a pessoa começa a dizer: não me apetece, não quero, amanhã vê-se. Porquê? Dá-me a cabeça. Dá-me a cabeça. E porquê? Porque tem tudo a ver com a fuga ao prazer. Exato. É um bocado por aí. E é de cor laranja. O raiz... Sim, o raiz era o vermelho. Esqueçamos de dizer, era o vermelho. Então, a seguir temos o solar. O amarelo. Ora. E entre o solar e o sexual, do lado esquerdo, temos então o tal esplénico. Que funciona como um carregador de baterias. Ora, exatamente. E este aqui, já o solar, que é o... O solar tem a ver com os medos, que normalmente eu vejo sempre as pessoas a acharem que o solar tem a ver com outras coisas todas. Não, é o eu faço. Ou seja, é o chakra que te dá a capacidade de fazer ou não fazer. E o que é que te impede de fazer? O medo. Exato, então mostra um lado mais corajoso. Ou tens coragem ou não tens coragem. E quando fores, vai com medo mesmo. Não é à toa que quando nós temos aqueles nossos primeiros crush aos 14, sentes borboletas no estômago, e as pessoas dizem: é amor, é nada, é medo. É medo, é puro medo, por isso é que está no estômago. E logo a seguir temos o chakra cardíaco, o verde, que fica no peito. O verde, que muitas vezes as pessoas acham rosa, e não está completamente errado. Porquê? O rosa tem a ver com o amor aos outros, e o verde tem a ver com o amor próprio. Não é à toa que o cristal mais adequado para esta zona até é a Unakit, que tem as duas cores. O que é importante aqui? É importante entender que nesta zona há 2 chakras importantes. Há vários, no todo o plexo há vários, mas há o cardíaco e há o chamado chakra thymus. O chakra thymus, esse sim é que é mais rosa. Que tem a mesma função com o esplénico. E o esplénico, exatamente. Mas carrega a zona daqui, o triângulo com laríngeo. Ok. Mas falamos então aqui do chakra deste nosso o eu amo.
não é? O então, chakra do amor. Fala aqui de é uma forma como nós manifestamos o nosso amor incondicional. Este é o chakra Anahata, que já agora esquecemos de falar do solar, que é o Manipura. Mas temos o Anahata, que é de facto ligado ao amor, à ligação emocional às coisas. Ok. É de cor verde. Sim. E quando está desequilibrado, temos aqui incompreensões a nível de relacionamentos ou confusões, desamores, marasmo emocional, sim. sentimentos mal resolvidos, incapacidade de entender os outros, falta de compaixão. Quando ele está muito desequilibrado, então nós temos muita tendência a achar que somos o maior mal do mundo. Este chakra, se estiver extremamente desequilibrado em conjunto com um desequilíbrio do chakra raiz, ele pode de facto ser a principal razão ou a principal consequência de uma depressão profunda. Ok. Acima. Ora, vamos aqui para os nossos amigos. Falando do triângulo em que temos o cardíaco, com o timo e agora o laríngeo, de cor azul e também designado por Vishuddha. O nosso Vishuddha. Exato. E o Vishuddha é eu digo, o eu falo, eu comunico, não é? É um bocado isso. Fala um pouco do nosso poder pessoal, da forma como nós comunicamos, como expressamos o nosso lado, exatamente, e claro, lado mental. Claro que se ele estiver em falha, em déficit, o que é que vai acontecer? As pessoas sentem-se ingratificadas, sentem que não falam, ninguém os entende, as pessoas começam a sentir que o mundo não lhes diz nada, ou que elas não conseguem dizer nada ao mundo. Estão a ver aqui a lógica do dizer. Lá está o nosso chakra laríngeo, que é o tal azul, o tal índigo azulado, vá. Ok. E acima, mais ou menos nesta zona... Vamos saltar logo lá para cima, não é? Esquecemos todos os outros, vamos fazer de conta que não existem e vamos saltar. Que fica entre o nariz, entre a parte do canal do nariz e as sobrancelhas. Exatamente na linha da sobrancelha, na depressão. Temos o chamado terceiro olho, que é também o chakra frontal. Exato. Ou Ajna. O Ajna. Que é eu vejo. Então reporta muito a ideia que nós temos do mundo exterior. Sabes porque é que ele é chamado terceiro olho? Porque isto é muitas vezes até alvo de chacota, porque as pessoas sabem, quando éramos mais novos, o que era o terceiro olho, não é? Pronto, mas não vamos falar disso. Eu vou-te explicar porque é que ele é chamado terceiro olho, porque de facto nós na zona da cabeça temos 7 olhos. Aliás, todos os chakras se multiplicam em 7 dimensões normalmente. Há uns que será pelas 5 dimensões e depois depende do sistema chácrico. Mas, no caso dos olhos, o olho esquerdo é o primeiro, o olho direito é o segundo olho, este será o terceiro, teremos o quarto na zona da pineal, um chakra extremamente importante que nós em prana só falamos no segundo grau, a pineal, e depois cá em cima, aquele que normalmente aparece nas estátuas indianas, ao alto, aquele olho... Ora, o quinto olho, ou o chakra soma, que é um chakra extremamente importante também, e que nós também no prana desenvolvemos bastante a nível de falar. Mas vamos ir para o terceiro olho, é a intuição, não é? Tem a ver com a intuição, o lado intuitivo. A percepção das influências que nos afetam, aqueles pensamentos que temos do mundo que nos rodeia. E também é aquele chakra que nos dá o clique. Aquelas velhas histórias de estava mesmo a pensar em ti. Claro que estavas. O que aconteceu é que a pessoa entrou no teu campo presencial energético e o teu chakra intuitivo entendeu as coisas. E isso fez logo... Ou seja, então há um chakra que está muito ligado com os sentidos físicos. Sim. E que aproveita o estímulo desse... Eu diria que este até é o chakra que está ligado à descodificação cerebral. E ele pega naquilo que o nosso cérebro é capaz de descodificar a nível sensorial, pega naquilo que o nosso cérebro tem gravado do lado de memórias e depois intui. Não é percepciona, porque o lado de percepção já é quinto olho, já estamos a subir para o lado dimensional das coisas. Portanto, este já é intui. E depois, claro, falta-nos o super chakra, o chakra lá acima, não é? Sim, o coronário. Ou Sahasrara. Que é um chakra super importante. Eu sei. Porque é aquele que nos liga ao todo, que nos liga... Bem, na onda Namastê é aquele que é o chakra cósmico. É aquele que nos liga
ao todo, ao universo, Das 1000 pétalas. a Deus, chakra das 1000 pétalas. No fundo, o que é que ele funciona? O que é que ele é? Ele funciona como um canal de entrada e saída rápida de energia não controlada. É um chakra, ele é um chakra que é no fundo um conjunto de vários chakras. E ele, toda a volta do chakra, tem uma série de chakras importantíssimos que estão ligados diretamente aos meridianos, aos nadis, que vão fazer ligação em todo o corpo. Portanto, este chakra é extremamente importante porque ele acaba por ser a nossa antena. Acaba por ser, de facto, a nossa antena. É um chakra, eu sei. Tendo em conta aquele exemplo que tu deste do carrinho de choque, seria aquela antena que está ligada àquele centro de energia que alimenta os carros e que faz mover. Ou seja, então nesse chakra, aquilo que acontece muito a nível tipo cósmico, tipo as fases lunares, o Sol, a maneira como se movimenta o Sol. É esse o chakra que mais depressa nos liga a isso. Ele pode interferir com esse chakra e tudo isso pode interferir. Sem dúvida nenhuma. E imagina que todo o mundo está interligado. Imagina que o planeta Terra é um corpo e cada um de nós é uma célula. Nós estamos ligados ao corpo, nós células, estamos ligados a esse corpo por uma cadeia de DNA. É o nosso chakra de coronário que está ligado ao todo, que o sente, que age de acordo com o todo, com o universo, vá. Certo. E depois temos aqui a ideia dos elementos. Visto que temos 7 principais chakras, mas que 2 estão diretamente ligados com o todo, ou com a energia que nos rodeia, no caso do terceiro olho, mas todos os outros, que são 5 que nos restam, têm uma relação direta com os elementos. Têm uma relação, mas não são propriamente os chakras, são os plexos. O plexo em si tem uma ligação direta com elementos e esses chakras grandes, os maiores, acabam por fluir com esse elemento de uma maneira rápida. Visto como raiz que ressoa com a energia de terra, da terra, ou seja, de facto o elemento terra. E aquela expressão que tu disseste há pouco do estar mais com os pés na terra, ou seja, estar mais pragmático, ser mais terra a terra. Exato, ser mais prático com a vida. Ou seja, então não é propriamente a energia do elemento, mas é a manifestação do elemento que nós... Exatamente, que depois faz com que todo o plexo receba esse elemento e nos ligue, nos enraize, neste caso. E então, é em casa que tal correu esse Natal. Eu espero que o Natal tenha sido bom, que tenha fluído muito bem aí em casa, que tenha sido um dia de família e que, acima de tudo, tenha sido um dia feliz. Feliz também é aquilo que devia estar a ser, ou aquele que devia estar a ser o Natal de muitas outras pessoas que não tenham a mesma vantagem. Através da Elpo, nós estamos a fazer o melhor que podemos para também contribuir como uma comunidade, em conjunto, basta que seja um patrono desse lado. O que é que fez aos seus últimos 3 euros? Nós sabemos o que fizemos aos nossos últimos 3 euros, foi exatamente para contribuir em conjunto com os patronos do Portugal Místico. Não se esqueça, visite portugalmístico.com/canal, aí é só aderir, tem todas as informações de como fazer, como vai poder estar desse lado a contribuir connosco para que tecnicamente e a nível de monitorização dos sites as coisas fluam melhor, mas acima de tudo, a nível solidário, para ajudar a Elpo. Ajude-nos a ajudar.
Então, sobre chakras, de facto, já temos aqui imensa informação. Nós fomos dando esta informação aos poucos, fomos também atropelando aqui algumas coisas. Porquê? Porque sobre chakras havia mesmo muita coisa para falar. O que é que eu aconselho mesmo? Que se informe, que esteja mais atento quanto a todas estas questões dos chakras. Certamente o seu terapeuta de Reiki ou o seu terapeuta de Prana saberá dar-lhe maiores explicações e até ir a uma parte mais profunda e explicar ao pormenor como é que tudo isto funciona. Aquilo que nós lhe desejamos deste lado é que não vá nas cantigas do costume, tenha cuidado, é aquilo que nós mais estamos a fazer. Estamos a terminar o ano e ao terminarmos este ano é importante que entenda o que é que o canal Portugal Místico quer. E o canal Portugal Místico aquilo que quer é, acima de tudo, desmistificar. Claro que de vez em quando vamos fazendo os nossos humores. Claro, e porquê que nós vamos fazendo os nossos humores? Porque nós somos muito opinativos e não vamos deixar de o ser. Vamos continuar a sê-lo em 2019 e esperamos tê-lo desse lado também a provocar-nos um bocadinho, a dizer o que é que quer que a gente fale, que tema é que quer desse lado que nós falemos. Hoje, para si, foi um dia importante, certamente. É um dia que está a terminar, é o seu feriado, espero que o tenha aproveitado e, acima de tudo, espero que aproveite também o resto da noite para descansar, porque por nós, por hoje está feito, certo? Sim. Tenha uma boa noite.